Ela está atrás de um vidro à prova de balas. É protegida como se fosse um chefe de Estado. Milhões de pessoas passam todos os anos pelo Museu do Louvre e quase todas fazem exatamente a mesma coisa. Param por alguns segundos, tiram uma foto e vão embora. Tudo isso por causa de um quadro relativamente pequeno. Não é o maior quadro do mundo, não é o mais colorido e, sinceramente, ela nem parece estar tão feliz assim. Mas, mesmo assim, essa pintura virou a obra de arte mais famosa da história da humanidade. A pergunta é inevitável. Por quê? Por que a Mona Lisa é tão importante? Quem foi o homem que a pintou? E como um simples retrato conseguiu sobreviver a roubos, ataques e séculos de mistério? Hoje vamos falar da história por trás do sorriso mais famoso da arte. Eu não sei você, mas eu estou ciente. Se você quiser ver a Mona Lisa hoje, vai precisar ir até Paris. Ela está no Museu do Louvre, o maior museu de arte do mundo. Mas não pense que ela está ali tranquila numa parede qualquer. Não. Ela está atrás de vidro blindado com controle de temperatura, de umidade e vigilância constante. Basicamente, a Mona Lisa tem mais segurança que muita celebridade viva. E mesmo assim, isso não impediu algumas pessoas de tentarem estragar o quadro ao longo da história. Mas calma, já vamos chegar nessa parte. O responsável por essa obra foi um homem chamado Leonardo da Vinci. E aqui precisamos deixar uma coisa clara. Leonardo da Vinci não era apenas pintor, ele era cientista, inventor, engenheiro, anatomista, arquiteto, músico e provavelmente alguém que esquecia onde deixava as chaves. Basicamente, Leonardo era o tipo de pessoa que fazia 10 coisas ao mesmo tempo e ainda fazia todas melhor do que o resto da humanidade. Ele nasceu em 1452, na Itália, durante o Renascimento, um período em que a Europa começou a redescobrir a ciência, a arte e o conhecimento. Leonardo era obcecado por entender como o mundo funcionava. Ele estudava músculos humanos, movimento da água, voo dos pássaros, a anatomia, máquinas de guerra e até projetos de helicópteros séculos antes de eles existirem. E no meio de toda essa curiosidade científica, ele também pintava. Acredita-se que a Mona Lisa começou a ser pintada por volta de 1503. O modelo da pintura provavelmente era Lisa Gherardini, esposa de um comerciante italiano chamado Francesco del Giocondo. Por isso, em muitos lugares a obra também é chamada de La Gioconda. Mas aqui vem uma curiosidade interessante. Leonardo nunca entregou o quadro ao cliente. Sim, ele simplesmente ficou com ele durante anos. Ele continuou trabalhando na pintura, ajustando detalhes, sombras e expressões, porque Leonardo tinha um pequeno defeito: perfeccionismo absoluto. Agora chegamos ao ponto que transformou esse quadro num mistério: o sorriso. Se você olhar rapidamente, parece que ela está sorrindo, mas se você encara por mais tempo, o sorriso desaparece. Isso acontece por causa de uma técnica chamada sfumato, criada pelo próprio Leonardo. Ela misturava sombras tão suavemente que os contornos ficavam quase invisíveis, e o resultado? Nosso cérebro não consegue decidir se ela está sorrindo ou não. Ou seja, Leonardo basicamente criou o primeiro meme misterioso da história da arte. Agora vamos falar de um momento curioso da história dessa pintura. Durante o início do século XIX, a França era governada por um homem que gostava bastante de poder, conquistas e, aparentemente, também de decoração de quarto: Napoleão Bonaparte. Napoleão admirava profundamente arte e história, e, como imperador da França, ele tinha acesso a praticamente tudo o que quisesse, inclusive a Mona Lisa. Por um período de sua vida, Napoleão simplesmente decidiu que queria a pintura no seu quarto particular no Palácio das Tulheiras, em Paris. Sim, o quadro mais famoso da história da arte ficou pendurado no quarto de Napoleão. Enquanto o imperador dormia, planeava guerras ou refletia sobre o destino da Europa, a Mona Lisa estava ali, na parede. Não era exatamente um museu, era basicamente decoração imperial. Alguns historiadores dizem que Napoleão gostava da expressão misteriosa da pintura. Outros dizem que ele simplesmente pensou: sou imperador da França. Se eu quiser, fico com o quadro.
e ali ficou, o que honestamente soa muito mais provável. Depois de algum tempo, a obra voltou para o Louvre. Mas esse episódio prova uma coisa curiosa. Antes de ser protegida por vidro blindado e guardas armados, a Mona Lisa já foi basicamente um quadro de quarto imperial. Agora vem a parte que muita gente não sabe. Durante séculos, a Mona Lisa era apenas uma pintura famosa, mas ela virou lenda mundial por causa de um crime. Em 1911, um homem chamado Vincenzo Peruggia, que trabalhava no Louvre, simplesmente entrou no museu, tirou o quadro da parede, escondeu debaixo da roupa e saiu andando. Sim, o roubo mais famoso da história da arte foi basicamente isso. Nenhuma perseguição, nenhum alarme, apenas um homem e muita audácia. A Mona Lisa ficou desaparecida por 2 anos e durante esse tempo o mundo inteiro começou a falar dela. Quando o quadro finalmente foi recuperado, ele já era uma celebridade mundial. Décadas depois, a pintura enfrentaria um perigo muito maior: a Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler tinha uma obsessão por arte europeia. Ele planeava construir um gigantesco museu chamado Führermuseum na cidade de Linz, na Áustria. A ideia era simples: reunir as maiores obras de arte da história da humanidade num único lugar. E adivinha qual pintura estaria no topo dessa lista? Exatamente, a Mona Lisa. Felizmente, os funcionários do Louvre perceberam o perigo antes da invasão alemã. Em 1939, antes mesmo da guerra começar oficialmente, eles organizaram uma operação secreta. Milhares de obras de arte foram retiradas do museu. A Mona Lisa foi cuidadosamente colocada numa caixa especial de madeira e enviada para o interior da França. Durante a guerra, foi escondida em vários lugares: Castelo de Chambord, Castelo de Amboise, Museu Ingres em Montauban. Ela era constantemente movida para evitar que os nazistas descobrissem sua localização. Quando a Alemanha ocupou Paris em 1940, o Louvre já estava praticamente vazio. Hitler nunca chegou perto da pintura, ou seja, pela segunda vez na história, a Mona Lisa desapareceu, mas dessa vez para não cair nas mãos de um ditador. E o caos não terminou por aí. Ao longo dos anos, a pintura sofreu vários ataques. Em 1956, um homem jogou ácido no quadro. Em 1956 ainda, outro visitante jogou uma pedra. Já em 1974, alguém tentou jogar tinta vermelha. E finalmente, o caso mais recente, em 2022, um ativista ambiental jogou bolo na pintura. Sim, bolo. Felizmente, o vidro blindado fez o seu trabalho. A Mona Lisa sobreviveu, mas se ela pudesse falar, provavelmente estaria perguntando: por que as pessoas continuam tentando me atacar? Aqui está a parte mais irônica. A Mona Lisa não ficou famosa só pela qualidade da pintura. Ela ficou famosa por uma mistura de genialidade artística, mistério, o roubo de 1911, guerras e séculos de curiosidade humana. Ou seja, parte da fama dela vem da arte, a outra parte vem da história maluca ao redor da obra. Hoje, mais de 500 anos depois, Mona Lisa continua fazendo a mesma coisa, sentada, silenciosa, olhando para quem passa e, de alguma forma, fazendo milhões de pessoas pararem por alguns segundos. Talvez o verdadeiro poder dessa pintura não esteja na técnica nem no sorriso, mas no fato de que ela continua despertando curiosidade. E no fim, é exatamente isso que a arte faz. Ela nos faz olhar, pensar e tentar entender algo que talvez nunca tenha uma resposta definitiva. Meu nome é Milton. Obrigado por assistir a Tosciente TV e não se esqueça, o futuro é um reflexo do passado.